Vamos verificar então se essas duas retas são iguais, essas aqui também, e tem mais outras lá embaixo para a gente verificar. Então vou trabalhar com 3 casos diferentes que podem acontecer, que você tem que ficar de olho para verificar se duas retas são iguais, que às vezes não está tão aparente assim. Então vamos notar primeiro que na reta R e S, elas passam pelo mesmo ponto. Isso já indica, já ajuda a perceber se se as duas retas são iguais, são a mesma reta. E aqui nós temos o vetor diretor menos 1, 2 e 1. Vou escrever aqui, menos 1, 2 e 1. Esse é o vetor diretor da reta R, e o da reta S é o menos meio, 1 e meio. Perceba que um vetor diretor é múltiplo do outro. Esse aqui, se eu multiplicar esse aqui por 2, eu vou obter esse. Se eu multiplicasse por 2, ficaria igual a 2 vezes menos meio, que dá menos 1, 2 vezes 1, que dá 2, 2 vezes meio, que dá 1. Então, obteria menos 1, 2 e 1. Como elas passam pelo mesmo ponto e tem vetores diretores que são paralelos, que são múltiplos um do outro, então nós podemos dizer que essas duas retas são iguais. Então, essas aqui são iguais. Vou escrever aqui que são iguais. Agora vamos passar então para as duas retas aqui embaixo. Então elas passam por pontos diferentes, mas isso não significa que elas são retas diferentes. Pode ser que esse ponto aqui esteja contido nessa reta também. Então isso não é um critério para determinar se duas retas são diferentes. Agora vamos ver os vetores diretores. Já vamos voltar aos pontos aqui. Primeiro vamos ver os diretores. Então o vetor diretor daqui é o menos 1, aqui como se tivesse 1 multiplicando 1 e 1. Então fica menos 1, 1 e menos 1. E aqui o vetor diretor é menos 1, 1 e menos 1. Então nós sabemos que essas duas retas têm a mesma direção. Mesmo elas tendo a mesma direção, pode ser que uma tenha um ponto aqui e outra tenha um ponto aqui, tenham a mesma direção, mas sejam distintas. Então o que nós precisamos fazer é verificar se um ponto dessa aqui está nessa ou um ponto dessa está nessa. Se alguma dessas duas coisas acontecer, então quer dizer que são retas iguais, porque se um ponto dessa reta está nessa reta aqui, não tem como criar outra reta, perceba. Vou fazer uma pequena ilustração. Se eu sei que essa reta tem um ponto e essa direção, e esse ponto também está na outra reta e tem a mesma direção, então não tem como construir uma outra reta que seja diferente dessa, porque esse ponto vai estar contido na outra reta também, ok? Então vai ser esse mesmo ponto aqui, com essa mesma direção, então vai ser essa reta novamente. Essa reta novamente. Então, eu só preciso verificar se esse ponto aqui está nessa reta ou se esse ponto está nessa. Vamos verificar se esse ponto está nessa. Para fazer isso, então, eu vou pegar a equação da reta M. Lembrando que não precisa estar na forma paramétrica, mas nós estamos trabalhando com a forma paramétrica. Então eu quero que o x da minha reta M seja 1, o y seja menos 1 e o z seja 2. Então eu quero que esse ponto esteja contido na reta. Se ele estiver contido, nós vamos conseguir um mesmo lambda para essas três coordenadas. Então se eu colocar 1, menos 1 e 2 aqui, eu tenho que conseguir um mesmo lambda nas três equações. Se eu conseguir, então esse ponto pertence à reta. Então vamos lá, vamos resolver isso aqui primeiro. Eu acho que seria melhor ter pego, verificado esse ponto nessa, tanto faz, vamos fazer assim mesmo. Então, isso aqui implica aqui 1 menos 1 terço é igual a menos lambda. Multiplicando os dois lados por menos 1, fica menos 1 aqui, mais e mais. Então, lambda tem que ser igual a menos 1 mais 1 terço. Menos 1 mais 1 terço, que é a mesma coisa que, vamos escrever aqui, é a mesma coisa que menos 3 sobre 3, mais 1 terço, que é a mesma coisa que menos 2 terços. E agora aqui fica menos 1 mais 1 terço, tem que ser igual a lambda. Então já vou resolver isso aqui, menos 1 mais 1 terço fica menos 3 sobre 3 mais 1 terço, que é menos 2 sobre 3. Esse lambda é igual a esse. Então falta verificar esse aqui. Então 2 menos 2 terços tem que ser igual a menos lambda. Multiplicando os dois lados por menos 1,
fica menos 2 mais 2/3 mais lambda. Isso aqui, menos 2 mais 2/3 é igual, vou escrever aqui, menos 2 mais 2/3 é a mesma coisa que menos 6 sobre 3 mais 2/3. Menos 6 sobre 3 é igual a, bom, menos 6/3 mais 2/3 é igual a menos 4/3. Infelizmente, os três lambdas não são iguais. Quase que deu certo, mas como não são iguais, então esse ponto não pertence à reta. Logo, essas duas retas são diferentes. Então, M é diferente de N. Vou colocar aqui que M é diferente de N. E agora falta verificar essa aqui embaixo. Então, vamos verificar. Aqui nós temos que os pontos são diferentes, mas isso não significa ainda que elas são retas diferentes. Vamos verificar os vetores diretores. Aqui nós temos 1, 0, menos meio, menos 2, 0 e 1. Se você multiplicar esse aqui por menos 2, nós vamos obter menos 2,0,1, que é exatamente esse vetor de baixo. Então, são vetores paralelos, posso representar um como combinação linear do outro, logo, os vetores diretores são paralelos. E agora nós temos que verificar se esse ponto está nessa reta ou se esse ponto está nessa reta. Então eu vou primeiro escrever na forma paramétrica a primeira reta, então a reta S fica na forma paramétrica. Aqui embaixo eu escrever, fica assim. X é igual a 1 mais 0 vezes lambda, ou seja, lambda vezes 0, que é a mesma coisa que 0, vou deixar assim. Y é igual a... X é igual a 1 mais lambda vezes 1, então 1 mais lambda. Y é igual a 1 mais lambda vezes 0, agora sim. Tomar cuidado, sempre olhar qual coordenada, o índice da coordenada. E Z é igual a 0 mais menos lambda. Então, menos meio lambda. Então, só escrevi isso aqui na forma paramétrica. X é igual a 1 mais lambda vezes 1. Y é igual a 1 mais lambda vezes 0. E Z é igual a 0 mais lambda vezes meio, menos meio. Então, eu tenho que verificar se esse ponto está aqui, nessa reta. Então, eu vou tirar o x, y, z e vou colocar esse ponto. Então, fica 0, 1 e meio. Agora, eu tenho que achar um lambda que satisfaça as três equações. Aqui nós temos 1 igual a 1, porque isso aqui dá 0, tudo bem. Aqui nós temos que 0 igual a 1 mais lambda, ou seja, menos 1 igual a lambda. E aqui nós temos que, se eu multiplicar os dois lados por 2, eu vou ficar com 1 igual a menos lambda. Se eu multiplicar os dois lados por menos 1, eu tenho que menos 1 igual a lambda. Então, lambda satisfaz as três equações ao mesmo tempo. Então, esse ponto aqui pertence a essa reta, e os vetores diretores, como eles são paralelos, então essas duas retas são iguais. Então, R é igual a S. R é igual a S. Então, o único caso que ela não era igual é aqui. Porque, apesar dos vetores diretores serem paralelos, um ponto de uma reta não pertence a outra reta. Então, quando você for verificar se duas retas são iguais, se ela tem pontos diferentes, isso não significa necessariamente que as retas são diferentes, mas se elas tiverem vetores diretores diferentes, então elas têm direções diferentes, então não tem como duas retas com direções diferentes serem iguais. Mas dois pontos diferentes, com dois vetores diretores paralelos, podem denotar uma mesma reta. Então tem que tomar cuidado com isso.